Olá, meus queridos e minhas queridas, vocês estão bom? Vamos tomar um cafezinho da tarde comigo? Então vamos. Café descafeinado esse. Porque a pessoa não pode tomar mais café cafeinado, entendeu? Depois de um certo horário. Bom, hoje eu queria falar sobre duas coisas. Uma sobre a vida na academia e a segunda é sobre mulheres se posicionarem academicamente também. Não só academicamente, mas também aqui do jeito que eu faço aqui. Uma das coisas, a primeira coisa é sobre academia. E por que eu vou falar sobre academia? Porque eu não sei se você me conhece, eu sou aquela pessoa que fica indo e voltando da academia, aquela relação de amor e ódio. Eu acho que todo mundo que é da academia já teve, porque a gente sabe a dificuldade que é viver de ciência e no Brasil, viver de pesquisa no Brasil, não só no Brasil, mas quanto no mundo, assim. Lógico que tem locais, tem regiões que a gente consegue muito mais apoio, mas de certa forma é sim é desafiador a vida, assim, porque a gente passa a vida pensando, a gente passa a vida fazendo conhecimento, às vezes extrapolando barreiras do conhecimento, é isso que o doutorado faz, e o pós-doutoramento, né, qualquer coisa que você vai fazer enquanto pesquisador após o doutorado faz, é você extrapolar algumas barreiras do conhecimento, né, e você lidar com isso ao longo da sua vida, e isso não é valorizado, sim. Muita gente fala assim, ah, mas você ganhou bolsa. Eu realmente ganhei bolsa, ganhei 2 bolsas de PIBIC, fiz meu conhecimento, né, trabalhei durante a graduação com pesquisa, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tudo com bolsa, graças às forças do universo que eu consegui essas bolsas. Hoje nem todo mundo consegue. Naquela época, realmente, a vida era um pouco melhor em termos financeiramente, ou seja, o real era um pouco mais valorizado, não tinha tanta inflação, então assim, a gente conseguia até relativamente sobreviver, vai, com a bolsa. Hoje nem isso a gente consegue, né? É bastante desafiador quem escolhe fazer sua vida dentro da academia, né? E aí as pessoas falam assim, ah, mas você precisa devolver o conhecimento para a sociedade. E eu estou fazendo isso, né? É engraçado que eu faço isso, eu não faço isso só cientificamente, eu faço isso falando aqui, eu faço isso falando no meu podcast. Isso, de certa forma, é voltar para a sociedade aquele conhecimento que eu adquiri ao longo de 20 anos dentro da academia. Né? Então, assim, é injusto a gente pensar que o conhecimento tem que ser só feito, só transmitido por meio de artigo científico, que poucas pessoas, que tipo, sei lá, 10%, se eu tô falando muito, da população vai ler, entendeu? A população mundial vai ler. Então, por isso que eu gosto de falar aqui, ó, tete a tete com vocês, não só aqui, mas no meu canal do YouTube e também no meu podcast. Então, assim, é muito desafiador a gente ter uma vida acadêmica após a finalização do doutorado, porque ou para você é você ficar indo atrás de bolsas e bolsas de pós-doutoramento, ou você vai fazer um concurso de professor. E aí a gente que quer extrapolar barreiras e fazer uma extensão, que eu adoro fazer atividade de extensão, que é isso, que é extrapolar os muros, extrapolar as barreiras da universidade, não tem tanto apoio assim, também não tem tanto financiamento assim. Além disso, quando a gente vai se colocar no mercado de trabalho, a gente tem dificuldade de transmitir aquilo que a gente aprendeu dentro da academia numa linguagem de mercado, né? Eu até falei isso no LinkedIn e bombou, assim, foi uma das publicações que mais bombaram. E aí eu fico pensando mesmo se eu ainda devo continuar na academia, né? Atualmente eu estou como pesquisadora colaboradora do Departamento de Economia, eu não recebo nada por isso, a gente pode ir atrás de financiamento, e a gente não foi atrás de financiamento até agora porque eu estava sem matrícula e descobri que eu não posso ter matrícula. Enfim, tipo um borogodó muito louco que eu fico me questionando se realmente ainda vale a pena eu fazer isso, né? Eu estou trabalhando como consultoria, mas não tá me rentabilizando tão bem assim. E aí isso me faz questionar muito. E ontem eu falei assim para mim, falei assim, eu não quero mais essa vida. Apesar de eu estar num ambiente que eu gostei, porque eu gosto de estar, eu gosto porque a academia é fantástica no sentido de a gente poder discordar de outras pessoas e discutir, colocar fundamentos científicos, aquilo que está na literatura à mostra, para a gente ter não um poder de convencimento, mas para a gente mostrar que o meu argumento está fundamentado e o seu talvez não esteja tão bem fundamentado. É isso que a academia faz. E aí eu venho trazer justamente nesse ponto o posicionamento feminino dentro da academia. Então ontem a gente teve dentro do centro
do CIORD, né, Centro Integrado Territorial da Economia, a qual eu também estou fazendo parte enquanto pesquisadora, mas enfim, talvez isso não dure tanto tempo. A gente estava falando de diálogos ambientais, a gente estava discutindo a nova lei aí do mercado de carbono. E aí, várias pessoas colocaram, né, os homens colocaram lá as suas. Não adianta, gente, esse recorte de feminismo e de machismo eu vou fazer, porque eu estou inserida nisso, assim, eu estou inserida dentro da academia desde muitos anos. Não sei se você me acompanha aqui há muito tempo, mas eu me masculinizei ao longo dos anos iniciais e até ao longo do doutorado para me adequar a esse ambiente. Isso me fez mal, né? Em vários sentidos, né? Então eu estou retomando o meu feminino e eu acho que o feminino tem uma voz e precisa ter voz dentro desses espaços para a gente tornar esses espaços mais acessíveis para quem não tem esse masculino tão forte e não precisa se masculinizar. Eu já falei isso aqui em outros posts, outros reels. Então, assim, eu estava observando justamente o posicionamento dos homens e o posicionamento das mulheres, né? A gente tinha que ir lá falar, e até uma observação que tinha um colega que me apresentou, falou: não sei se sabe, a Carol sempre fala nas palestras, sempre pergunta, e eu sempre pergunto mesmo, porque eu acho que mulheres que têm voz precisam falar coisas, precisam perguntar coisas. Se você tem um conhecimento daquilo, se você tem um embasamento daquilo, fale. Porque homens, mesmo que não tenham embasamento, ou mesmo que o embasamento esteja meio torto, como foi o caso de ontem, eles vão falar. Então, por favor, falem, né? Então, sim, eu falo, sim, eu pergunto, porque se mexe naquilo que eu mexo, que é políticas públicas ambientais, instrumentos econômicos de políticas, serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, eu vou falar, eu tenho esse local de fala. Então eu me posiciono mesmo, porque durante a minha vida inteira eu fiquei muito calada, eu não falava, eu não perguntava durante o ensino médio, eu não perguntava durante a graduação, só perguntava ali diretamente pro professor porque eu ficava com vergonha. E durante o doutorado eu mudei isso, assim, né, me posicionar, até porque eu sou bióloga dentro da economia, eu precisava me posicionar de uma certa maneira para mostrar para as pessoas, principalmente os economistas ambientais, que tinha muita coisa que eles estavam falando que não era exatamente de acordo com a teoria ecológica e a teoria dos ecossistemas, né? E eles estavam falando exatamente sobre isso. Mas enfim, voltando sobre a questão do posicionamento, eu notei isso, assim, que homens falam e perguntam as coisas sem o menor pudor, às vezes não estão nem colocando questões da literatura científica, não, estou falando das opiniões dentro do ambiente acadêmico que foram, né, que vão ser rebatidos e que foram até rebatidos pelo meu orientador, falando assim: eu discordo veementemente de tudo que você acabou de dizer. Meu orientador falou para essa pessoa, e eu sou assim, eu também discordo, porque essa pessoa, como assim, um doutorando em economia falando esse monte de coisa que são meramente opiniões, ou porque ele participou de um processo e não necessariamente com um embasamento acadêmico e científico. E eu percebi que quando foi uma mulher falar, ela trouxe dados, ela trouxe fatos, e olha a diferença, né, de uma colocação de um homem dentro da academia, a colocação de uma mulher dentro da academia. A gente precisa se embasar. Na verdade, a gente acha que a gente precisa se embasar muito, a gente precisa ter fatos, a gente precisa ter colocações que são muito bem descritas na literatura para a gente ir lá e falar e colocar a nossa opinião. Enquanto os homens não estão nem aí, gente, estão cagando, desculpa, mas estão cagando e andando, estão falando várias coisas que não necessariamente estão de acordo com a literatura acadêmica. E estão ali, estão falando sem o menor pudor e achando engraçado. E a gente, quando a gente vai fazer isso, a gente é ridicularizado às vezes, né? Então eu tô colocando isso aqui para falar para vocês, mulheres que estão na academia, que estão seguindo a carreira acadêmica, continuem, vocês são foda, sim, tipo, todas as mulheres que eu conheço que passam pela academia são muito foda, porque a gente precisa, parece que saber muito mais para colocar o nosso valor em prática. E vocês têm valor, então coloquem sua voz para ser ouvida neste mundo. Falem, dê sua opinião academicamente embasada em fatos e não tenham vergonha disso. Não tenham medo de se sentir ridicularizados, porque vocês não serão. Tá bem? É isso que eu queria falar hoje. Um beijo e até.